Evangelho de Mateus, capítulo 2. É um texto até bem conhecido, né? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém, irmãos? Paizinho, nós te damos graça nessa noite por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu zelo. Como nós cantamos para o Senhor nessa noite, tu realmente és fiel. Ainda que no fundo a gente saiba que deveria estar um pouco mais avante na caminhada, Senhor. Talvez mais bem preparado, aperfeiçoado. E talvez por algumas escolhas ou pelo tempo que mal administramos, Senhor, nós não correspondemos a tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nós queremos reconhecer isso diante do Senhor, queremos nos humilhar diante do Senhor e confiar apenas na tua misericórdia, na tua bondade e no teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que tu fizeste em prol da nossa vida há mais de 2000 anos atrás. Muito obrigado por aquele sacrifício de obediência, de perfeição, aquela morte tão sublime naquela cruz, Senhor. Nós te agradecemos porque deveríamos ter sido nós a sentir aquela dor, o peso do chicote, a opressão do inferno, os cravos nas mãos e nos pés, deveriam ter sido sobre a nossa vida. Mas o Senhor tomou sobre si todos os nossos pecados e levou eles, Senhor, de forma voluntária até aquela cruz, se sacrificando e se entregando em nosso lugar. Muito obrigado por esse amor, muito obrigado, porque dessa forma entendemos que tudo já fizeste por nós. Já nos regeneraste, nos salvaste, Senhor, derramaste sobre nós o teu Espírito Santo, e agora tem apacentado a nossa vida de forma tão cuidadosa, nos conduzindo na verdade até o fim da nossa caminhada aqui. O que nós te pedimos nessa noite, Senhor? Senão a tua palavra, seja ela de encorajamento, de fortalecimento, Senhor, de advertência, Senhor, de consolo,
que Tu dispense nessa noite sobre a nossa vida uma palavra que venha do alto. Senhor, nós também queremos abrir mão daquele conhecimento natural, do estudo natural, Senhor, e queremos pedir que realmente Tu possa abrir a porta da palavra nessa noite sobre as nossas vidas, Senhor. De forma como o Teu servo orou em concordância com o coração dele, Senhor, que realmente o nosso espírito possa sair alimentado, edificado, mudanças possam ocorrer no nosso interior, Senhor, mudanças de pensamento, de comportamento, Senhor, que realmente possamos ter os nossos olhos abertos, Senhor, e enxergar aquilo que Tu tem preparado para a nossa vida em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, pelo pão, Senhor, pela casa onde podemos nos abrigar e morar, Senhor, pela saúde, como a Tua serva falou, Tu és um Deus que cura, e ela testemunhou isso aqui nessa noite. O cuidado que o Senhor tem de cuidar a coluna de uma pessoa para que ela possa vir andando te adorar nesse lugar. Tu és um Deus de detalhes e nada passa despercebido aos Teus olhos. Nenhum clamor, nenhum gemido de socorro, nada, Senhor, passa despercebido aos Teus ouvidos. Obrigado, Senhor, porque como Tu fizeste aquela aliança com Salomão, quando o nosso coração se dispõe a se arrepender, a se humilhar e abandonar os nossos maus caminhos, verdadeiramente o Senhor ouve o Teu povo e sara a nossa terra. E nós somos testemunhas disso, Senhor, da Tua fidelidade e de que a Tua palavra jamais volta vazia. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, esse trecho, na verdade, estávamos eu e minha esposa deitados à tarde e lendo e pensando assim de uma forma bem informal, quando recebemos esse convite, e ele ficou bem assim, bem, né, firme assim no meu coração. Eu comecei a pensar em algumas coisas e refletir em algumas coisas que sinceramente não tinham passado assim naturalmente pelos meus olhos, outras vezes que tinha lido esse texto, né? E sempre, muitas vezes que lembro desse texto, eu lembro que desde criança eu ouvi algumas peças, né? Eu vivi em um local onde nós éramos pequenos e sempre estávamos encenando, como os irmãos aqui há 15 ou 21 dias atrás, né? E eu lembro muito das pecinhas, né? Dos magos, das criancinhas arrumadas, né? E sempre quando passava por esse texto, passava com uma certa velocidade, e nessa tarde eu parei para fazer alguns questionamentos que na verdade eram até a princípio ao meu próprio coração, né? Nós sabemos que esses magos, né, vieram de uma região do Oriente e não eram judeus, não tinham descendência hebraica, né? Não eram da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, não eram grandes conhecedores do Talmud, da lei dos profetas, né? Provavelmente em algum momento dessa dispersão, do exílio, ou os judeus haviam sido espalhados, né? Era muito comum. A lei do Senhor era, de certa forma, anunciada, e algumas culturas que não eram propriamente ali muito próximas de Israel acabavam conhecendo algumas profecias. O que me chama a atenção no início do texto é porque quem está longe sabe mais do que quem está perto. Do meu ponto de vista, pelo menos humano, simples, Rafael, eu acho que quem está perto, quem está dentro, quem está envolvido é quem sabe mais das coisas, né? É quem está com os olhos muito perto, é quem toca, é quem ouve, né? E se a gente fosse parar para pensar um pouco nessa questão, poxa, talvez chefe dos sacerdotes e mestres da lei, né, poderiam saber muito bem aquilo que deveria estar acontecendo. Eles acompanhavam muito de próximo, não só aquela primeira promessa feita a Adão e Eva, de que um descendente dela ia esmagar a cabeça da serpente, mas eles ouviram muitas passagens e tinham os escritos do profeta Isaías, Miqueias e tantos profetas que anunciaram a vinda do Messias, do Cristo, né, e que tudo indicava que estava próximo à sua chegada. Mas me parece que aquele conhecimento, aquilo que eles sabiam, aquilo que eles conversavam quando estavam juntos, não surtia muito efeito, né? Porque o texto diz
que a pergunta dos magos gerou muita perturbação em Israel. Perceba no versículo 3, diz: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Toda Jerusalém estava perturbado com um fato que deveria ser natural, que deveria ser do conhecimento deles. E alguém que não fazia parte deles, que não estudava com eles, que não se reunia aos sábados com ele, estava fazendo uma pergunta para eles: aonde está o rei? E eles não sabiam onde estava o rei. O povo de Deus não sabia aonde estava o rei, mas aqueles que estavam longe sabiam que o rei havia chegado. Isso falou muito ao meu coração e eu falei assim: Senhor, será que eu sou como um desses? Que leio, que falo, que digo, que participo, que vejo os milagres, as curas, os testemunhos, mas ficaria turbado com uma pergunta dessa? Porque eles experimentaram a primeira chegada do rei, irmãos, e nós vamos experimentar a segunda. Eles experimentaram a primeira, mas a segunda será para os gentios, juntamente com aqueles judeus que também receberam a Cristo. E eu fiquei olhando e fiquei pensando: meu Deus, de repente uma pergunta gerou uma reunião. E quem chamou essa reunião foi Herodes, o governador da época, o político. E você imagina o que é um governador com um peso, não de imperador, mas um governador de toda uma região, convocando chefes de sacerdotes e mestres para fazer essa pergunta. Como é que você acha, se você fosse um chefe de sacerdote, eu também, e a gente fosse um mestre, como é que a gente se sentiria se o Pezão chamasse a gente amanhã para ir no palácio para tirar algumas dúvidas com a gente? Como é que a gente se sentiria, irmãos? O cara, não é? Esse crente está subindo ali, que o governador está com algumas dúvidas e vai perguntar para ele. E parece que ele sabe tudo que o governador precisa saber, né? O governador foi pego de surpresa, mas está vindo aí o crente que conhece a Bíblia, que sabe tudo. Pelo menos falando por mim, irmãos, prestígio, reconhecimento, destaque, são coisas que sempre permeiam a nata do judaísmo e do cristianismo agora. São inimigos perigosíssimos nossos, às vezes mais do que as grandes farras do mundo foram para a gente. Porque aquelas nós vimos, esses nos atacam sempre por trás. E nessa reunião estava lá o governador, com todo o poder, e perguntando: de onde deveria nascer o Cristo? E certamente alguém diligente, leitor da Bíblia, conhecedor da palavra, das escolas dominicais, disse: de Belém da Judéia? É claro que ele teria que vir de lá. E eles responderam, dizendo a profecia: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Citou as palavras que o Espírito Santo havia colocado na boca do profeta Miqueias com perfeição. O problema é que, ainda que venhamos a repetir palavras que um dia o Espírito Santo colocou na boca de alguém, não significa de fato que o nosso coração esteja nelas. Porque se tivesse de fato, irmãos, o que aconteceria? Se houvesse da parte dos chefes, dos sacerdotes e do... Cadê? Falhou? Mestre.
Perigoso também. Chefe do sacerdote mestre. Se houvesse interesse por parte deles, o que eles fariam? Iriam junto. Os irmãos concordam? Concordam não? Para pensar. Esquece a peça que a gente ouviu um dia, né? Caramba, que pergunta, caramba. Puxa vida. É mesmo, está aqui. É isso. Confirma o que esses homens fizeram fazer. Olha, eu vou com vocês lá. Eu quero acompanhar. Eu não quero que alguém que esteja longe seja o primeiro a conhecer o rei que nasceu. Eu quero chegar junto com vocês lá. Mas esse conhecimento, esse prestígio, o fato de ser alguém que realmente era identificado como alguém da fé, fez com que eles tomassem alguma atitude? Eles continuaram de papo com o governador. O conhecimento que eles tinham a respeito do Messias e do Cristo não fez com que eles tomassem nenhuma atitude. Eles não levantaram da cadeira. Eles não mudaram os passos. Eles não seguiram sequer quem não tinha mínimo conhecimento, mas tinha no coração o desejo de conhecer esse rei. Porque talvez o que pese mais no fim não seja o quanto a nossa mente entendeu desse rei, mas o quanto o nosso coração foi conquistado por ele. Porque esses homens estavam andando muitos quilômetros da sua casa. Esses homens saíram da sua terra. Provavelmente, a Escritura não fala, mas não estavam acompanhando de esposas ou filhos. E eles ainda estavam seguindo um sinal. Eles teriam N desculpas para ficar assim, não vou ficar aqui. Israel vai reconhecer, uma hora vem, a gente vai lá e vê. Não. Eu quero ir em direção ao rei. Eu quero conhecer o Messias. Eu quero conhecer o Cristo. Eu quero ver o Redentor. Eu quero tocar nele. Eu quero compartilhar o que eu tenho da minha vida com ele. Repare que Jesus Cristo tinha alguns dias e nenhum milagre havia feito. E toda a atitude, movimentação daqueles magos em direção a Jesus era apenas um ato de amor e de serviço, prestigiando ao rei e não eles buscando prestígio próprio. Diferente do que tudo que se cria em Israel naquele momento. Se pudéssemos falar contextualizando, toda a cristandade aqui estava discutindo aquilo que mais havia de complexo, de certo, de errado, se tem que fazer assim, se é de cabeça para baixo, se reúne, não reúne, se faz assim, se bate palma, se vai, se não vai, se é louca, se não é. Entre todos os questionamentos e reuniões para se definir tantas questões, existiam pessoas que nem daquele meio eram, mas fizeram a seguinte pergunta: aonde está o rei? E é um perigo quando o povo de Deus não sabe dizer onde está o rei. É um perigo que eu corro, que cada um de nós corre, quando ao longo da caminhada não sabemos responder para alguém que nos pergunta aonde está o rei. Deveria ser um privilégio, e essa resposta deveria estar não na ponta dos meus lábios, mas na saída do meu coração, como palavra temperada e dita no momento certo. Mas muitas vezes essas perguntas também geram perturbação no nosso coração, como também gerou no coração dos chefes dos sacerdotes, dos mestres e dos governadores. Vejam bem, mas eles, mesmo não encontrando essa resposta, eles continuaram como? Seguindo, né? E o versículo mais abaixo diz que quando eles tornaram a ver as estrelas, eles se encheram de júbilo. Irmãos, eles se encheram de júbilo só porque eles sabiam que estavam ficando mais próximo do rei.
Eles ainda nem haviam chegado na presença do rei. Mas só por pressentir, pelo sinal dado que eles estavam se aproximando, o coração deles se encheu de júbilo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa. Eu não me alegrei depois que eu cheguei na casa do Senhor e o poder desceu e fez isso, fez assado e Deus fez 1 milhão de coisas, não. Alegrei quando me disseram. Meu coração se encheu de alegria. Eu sei que juntamente com outros irmãos que creem da mesma forma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vamos nos encontrar para adorá-lo. Veja bem, os mestres não queriam usar o seu conhecimento para adorar a Deus. Os chefes dos sacerdotes não queriam usar a lei para adorar a Deus. O governador da época, ímpio e terrível, não queria saber quem era o rei para adorá-lo, mas para matá-lo. Vê que nesta hora muitas pessoas querem saber onde está o rei, por motivos diferentes. Muitos fazem a mesma pergunta, mas vão chegar em destinos diferentes. Porque fazem a pergunta para o seu próprio propósito. E o que parece, o que o texto deixa entender, é que os magos não ficam perturbados. Quem fica perturbado é quem não deveria ficar. E eles seguem. O coração deles se enche de júbilo. Ao entrarem na casa, eles veem um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoram. Realmente, eles saíram da sua terra para adorar. Eles saíram da sua casa para adorar. Eles andaram todo aquele tempo para adorar. Eles fizeram pergunta e queriam saber e estudar para adorar. Tudo tinha um fim bem claro na mente daqueles homens: adorar. Reconhecer que Ele é o Rei. O prestígio é dele, a honra é dele, a glória é dele, e Ele é merecedor que eu saia de onde for para chegar até onde Ele está. Na verdade, quando Ele vem até mim, como diz o centurião romano, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Mais uma vez um gentio ensinando a Israel que, embora não fosse da oliveira original, conseguia entender esse Deus de uma forma mais santa do que os próprios judeus. Eu não sou digno que tu venha à minha casa. Sou eu que devo ir até a ti. Como tu és o rei, vem a mim. Não. Eu sou o menor. Diga uma palavra. Tão somente eu sei que o meu servo na minha casa será curado. Irmãos, nós queremos muitas vezes que Deus venha até nós, que o rei venha até nós, que o rei venha fazer a nossa vontade, os nossos caprichos, aquilo que nós entendemos que é perfeito como plano. Mas, irmãos, somos nós que devemos ir até Ele. Somos nós que devemos chegar na beira do trono. Somos nós que devemos nos mover em direção a Ele, reconhecendo que Ele fará aquilo que for melhor segundo a sua própria vontade. Porque quem está sentado no trono é Ele. Quem governa é Ele. Quem permanece no alto e sublime trono, como Isaías viu, é Ele. Ainda que muitas vezes Ele saiba que a gente não tenha condição de chegar até Ele, e Ele sabe disso, e Ele vem até nós, não na força do nosso capricho, mas no seu caráter misericordioso e bondoso que Ele é. Ele não se move pelos nossos caprichos ou gritos, mas se move pelo seu imenso amor em direção àquele que se humilha diante dele. Repare bem, qual é a verdadeira humilhação que agrada ao nosso rei? Jesus certa vez contou uma parábola dizendo que um publicano e um fariseu subiram ao templo para orar. Deixa eu ler esse texto que fica, né? A gente vai contando e às vezes a gente acaba
Eu acho que eu anotei ele aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Fica mais certinho a gente ler, né? Porque é mais rico. Tem detalhes que a gente pode não mencionar. Ah, tá aqui, ó. Lucas 18, né? O irmão me socorreu aí também, ó. Lucas 18. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé, é muito importante isso, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano aqui, que está do meu lado, né? Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem mesmo ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Veja bem que a humilhação que agrada a Deus não foi a humilhação do fariseu sobre o publicano, como muitas vezes eu faço. Que ele falou o quê? Eu não sou como o corruptor, como o adúltero, como esse cara aqui, ó. Eu não sou como esse cara. O que ele está fazendo? Quando ele fala assim, o que ele está fazendo com aquele cara que está do lado dele? Ele está o quê? Humilhando a pessoa, não é? Ele está humilhando, não é assim que a gente fala, que a gente até reclama para Deus? Pô, o meu chefe está me humilhando, meu vizinho está me humilhando, o outro fulano está me humilhando. E a gente acha que isso é humilhação. A gente acha que essa é a humilhação que agrada a Deus. Não, não. Essa é a humilhação que está sendo feita pelo outro. A humilhação que agrada a Deus é quando eu não olho para a humilhação que estão lançando diante de mim, mas olho para Deus fixamente e me humilho dizendo: tem misericórdia de mim. É essa humilhação que agrada ao coração de Deus. Não chegar choramingando diante dele porque alguém está me humilhando. Isso não agrada a Deus. Eu não estou me humilhando, alguém está me humilhando. Mas o que agrada ao coração do nosso rei é quando, diante das humilhações, diante das calúnias, de palavras mal entendidas, não procuramos nos justificar. Pô, Deus, calma aí. O fariseu está largando a pedra aí, mas a conversa também não é bem assim não, calma aí. Eu estou aqui para orar, eu tenho uma dívidazinha, né, parceiro? Também te choro lá de vez em quando, entendeu? Tu tem, então já... Ele olhou. Veja bem, ele estava em pé. Ele estava em pé. Ele fazia tudo aquilo. Ele era como os chefes dos sacerdotes e como os mestres. Ele estava tomado de confiança, de que certamente ele ia falar e Deus ia ouvir ele. E tinha um homem que queria olhar para o céu, mas quando olhava para dentro dele, via que não havia condição de olhar para um Deus santo, porque aquele Deus era santo e ele era pecador. E ele se humilhava diante daquele Deus. E mesmo não olhando para o céu olhou para aquele homem. Que é isso que os nossos olhos precisam abrir e entender. Que não são as palavras que eu uso, não são as circunstâncias que eu atravesso, não é o contexto semanal, não. É como o meu coração vai se comportar diante do Rei. Quando estamos de forma onisciente o tempo todo diante dele, mas como nos aproximamos numa comunhão, seja onde for, no transporte, em casa, no devocional, na hora do almoço, como o meu coração chega diante do Rei. Esse é um bom pensamento para mim, Rafael, refletir sobre isso. Como o meu coração chega. Com que esse coração está preocupado?
o que inquieta esse coração e o que aflige. Nesse texto, Jesus disse e nos ensinou muitas coisas, ou pelo menos tenta me ensinar algumas coisas. Porque é só o domingo acabar e a segunda-feira chegar e um processo se iniciar de coisas que não esperávamos, é que percebemos se estamos de pé ou se não estamos olhando para o céu. É se realmente como temos toda a razão para jantar, temos tudo na nossa mão para decapitar o sujeito, e a gente fala assim: se o Senhor, que é juiz, não o julgou, quem sou eu que sou servo? Não tenho direito de olhar para o céu, a não ser por meio de Jesus Cristo. Como isso agrada a Deus. Como isso são indícios e pistas de que o nosso coração está buscando o Rei para adorá-lo. Estamos mais parecidos com os magos do que com os chefes e mestres de Israel. Porque, irmãos, às vezes nós estamos envolvidos em tudo e achando que estamos fazendo tudo para Deus. Mas se somos sinceros e abrimos o nosso coração para o Senhor, muitas vezes percebemos que estamos fazendo a nossa própria obra, construindo algo particular para a nossa vida cristã. Quando, na verdade, todo o convite do texto tem um único propósito: tudo que eu vier a fazer, vou fazer para adorá-lo. Se me mover para a direita, vou me mover para adorá-lo. Se me mover para a esquerda, vou me mover para adorá-lo. Se fizer, o farei para adorá-lo. Se não fizer, não farei para adorá-lo. Não pela minha pele, não pela minha imagem, não pelo serviço e não pelo ministério, mas para adorar. Não por benefício, não por bênçãos, não por socorro, mas para adorá-lo. Socorro recebemos há mais de 2000 anos atrás, quando estávamos perdidos em profundo lamaçal e treva. A luz veio, não é? A verdadeira luz que ilumina todo homem, diz o Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Testemunhando. Ele esteve em nosso meio. Os irmãos antes de nós creram pelo que ia fazer por nós. E agora nós cremos pelo que ele fez por nós. De forma que antes ou depois, todos alcançados pela graça, mediante a fé, chegamos em Cristo, que é o único fim de todas as coisas. Porque diz a palavra que o Pai propôs no seu coração que todas as coisas do céu, da terra ou debaixo da terra convergisse para um único lugar, Jesus Cristo. E se eu não estou convergindo para Jesus Cristo, eu estou perdido. Ser perdido não significa estar na farra, ou na minha época era o Castelão da Pedra lá. Ser perdido significa não estar convergindo para Jesus Cristo. Porque todo o universo, segundo a vontade perfeita do Pai, está fazendo isso. E todos nós, independente do tempo que temos com Ele, do quanto fomos ou precisamos ser aperfeiçoados, o quanto estamos sendo tratados, das nossas limitações, falhas de caráter, personalidade, situações inapropriadas ainda, mas que estamos de fé em fé, de glória em glória, sendo mudados pela presença desse Deus, tem que ter um único objetivo: não me tornar um bom crente, não me tornar um mestre, não me tornar um chefe de sacerdote, não me tornar um homem que entre e ore daquela forma no templo, mas que ainda alcance toda essa graça, permaneça um homem que, quando lembro de mim, não consigo olhar para o céu, mas quando lembro do que Cristo fez por mim, a minha cabeça pode subir e os meus olhos podem olhar o Rei face a face. Meu Deus, não podemos perder isso. Perder isso é estar perdido num caminho perfeito.
Como podemos nos perder indo em direção ao nosso Pai? Então, o texto mostra claramente que não é por proximidade, não é por descendência, não é por genética, não é por status, não é por conhecimento da lei, não é por anos, porque todas essas coisas podem nos levar apenas à reunião com o governador. Mas a única coisa que pode nos levar ao rei é o coração desejoso de adorar. E aqueles magos tinham isso. Eles queriam chegar até ali. Meu Deus, eles tinham. Chegaram, se prostraram e adoraram e deram presentes. Não sei qual era o nível de comunhão que eles tinham com Deus, o conhecimento que eles tinham de Deus. Um povo de outra nação provavelmente poderia ser idólatra, influenciado com algum conhecimento de Israel quando estava disperso. Mas eles foram alertados em sonho, advertidos no sonho, para não voltar pelo mesmo lugar. O que me deixa mais impressionado ainda. Porque às vezes Deus fala comigo e eu não obedeço. E Deus falou com um cara que nem crente era, que ia dar mais trabalho para ele, que o mais fácil era voltar para um lugarzinho pertinho. Você lembra lá do profeta velho e do profeta novo? Ele não voltou. E ele tinha conhecimento. A mão do cara ficou mirrada, meu irmão. Ele tinha experiência do poder de Deus, da palavra de Deus. Ele foi lá e entregou o recado de Deus, mas no fim ele não fez como Deus queria. E ele tinha intimidade, proximidade e era descendente. E esse homem aqui não tinha nada disso. Ia dar mais trabalho ele voltar por outro caminho. Era só um sonho. Mas no coração dele, algo que podia prejudicar o meu rei. Então eu vou longe. E dou a volta que dou, sem reclamar. Porque no fim, é para o meu rei que estou fazendo isso. Chego para adorá-lo e volto adorando ele em obediência. Irmãos, como esses homens, eu olho e falo assim, quando eu olhei esse guitarra, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que comer muito capim para chegar nesse mago. Nesse carinha que não tem nem história aqui, o cara não tem nem nada, não mandou nem fogo descer do céu. Mas tinha propósitos bem definidos no seu coração. Nada o impediu de chegar ao rei. E quando ele chegou, era apenas uma criança. Né? Ele poderia até falar, poxa, que legal. Não. Ele entendeu que mesmo uma criança de dias podia ser adorada. Você acha que ele estava se dobrando só? Eu não posso afirmar que tipo de conhecimento ele tinha. Pouquíssimas pessoas conheciam o mistério da encarnação. Mas alguma coisa no coração desse homem, uma questão relacional, de amor, de quem seria aquele neném que nem podia falar, não podia nem agradecer a ele pelo que ele estava dando. Ele não estava fazendo por interesse nenhum, por nada em troca, apenas o desejo de saber quem era o rei. Agora que coisa interessante, hein? Depois disso, se a gente chegasse para os magos e perguntasse assim, quem é o rei? Eles saberiam dizer, eu vi o rei, eu me dobrei diante dele, eu dei um presente, era humilde, mas era o que eu tinha, eu dei a ele. Enquanto ainda todo o alto escalão religioso de Israel não sabia onde estava o rei. Onde o povo de Deus não sabia onde estava o rei. Por que será que ele nasceu assim? No estábulo? Depois de 7 dias, olha só que interessante. Acho que é aqui atrás. Não, acho que é mais para lá para frente.
Eu nunca consigo gravar as coisas assim. Lucas. Aqui. Olha que interessante. Havia pastores que estavam no campo, próximo, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Tudo isso estava acontecendo, estamos tentando contextualizar cenas que aconteceram provavelmente próxima do mesmo dia, do mesmo período. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomando conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Primeira pergunta que eu faço: por que o anjo não foi na reunião do governador? Porque se ele chegasse lá, a coisa descia mais rápido, centralizado. Rapidamente ele poderia promover um decreto e a coisa se espalhar mais rápido. Ali estava toda a liderança, estavam as pessoas que conheciam mais o Senhor, conheciam mais a Bíblia, mais a Escritura, não é? Será que o anjo foi no endereço errado? Ele recebeu, na hora de descer, ele se confundiu, porque ele foi para um pessoal que é pastor, cara. Estava cuidando de ovelha, de noite. Já viu como é que é a roupa deles, assim? Pastor, a gente bota na pecinha assim, mas quando tu vê, ela é braba. Aquela coisa toda, né? E o anjo chegou ao pastor, rapaz. Os pastores estavam cuidando da ovelha ali. É isso que realmente, quando Jesus orou, falou assim: graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos grandes, mas revelaste aos pequeninos. O cara que está lá conhece tudo de Bíblia, de ponta a ponta, irmão. E o cara que está lá, o pastor, conhece, está lá tomando conta das ovelhinhas e tal, de repente até ouviu, né? Lá nos 12 anos dele, quando ele leu uma vez a Torá, se soubesse ler, Pedro, por exemplo, era indulto. Era pescador, um cara tosco mesmo. Não era como Paulo, que nasceu aos pés de Gamaliel. Paulo era excelente aluno. Diz aos pés de Gamaliel, porque o aluno que não fosse realmente gabaritado tinha que assistir aula em pé. Paulo assistia sentado, porque era o cara, digamos assim, antes da sua conversão no mundo, entendeu? Pedrão, o resto da galera não, mas no final passa a draga em cima de todo mundo e Deus faz um novo homem. Mas só pra gente lembrar de como cada um era antes de chegar, entendeu? Pouco importa, parceiro, o outro é juiz, desembargador, lá eu, meu irmão Pedro, ele botando o nosso menino, não interessa, meu irmão. Porque essas coisas não valem nada para Deus. Entendeu? Ela vale para o homem, para Deus não vale nada. Aí Deus manda o anjo aonde? No campo. Aí o cara que não tem muito conhecimento, daqui a pouco ele olha. O anjo falou que ele ficou assim. Daqui a pouco apareceu milhares de anjos atrás daquele anjo. E todos louvando a Deus e o cara falando: meu Deus, nem em qualquer escola de teologia, parceiro, 10 anos de noite eu ia ver o que eu estou vendo aqui. Que é a palavra de Deus descendo do céu. O verbo falando, o pão do alto descendo. Eu não teria essa condição, mas foi graça, veio, está falando. Rapaz, a gente está tomando conta do rebanho. O que a gente está fazendo aqui? Rapaz, deixa o rebanho e vamos para Belém lá. Pá! Quem ficou tomando conta do rebanho? Já parou para pensar nisso? Ué, mas é o trabalho deles, cara. Mas é o din-din deles. Enquanto na reunião do governador ninguém levantou da cadeira, agora tem pastores largando e tudo, e vamos lá ver o que Deus está fazendo por nós. Meu Deus! Achou outros corações como os magos. Porque Deus procura corações. Os seus olhos percorrem toda a terra
buscando aqueles que são fiéis a Ele. Samuel, não vejo como tu vê. Eu olho o coração. Ele foi no endereço certo. Ele foi no endereço de quem largaria tudo para conhecer o rei. Porque Deus não erra endereço. Ele conhece os corações. Os pastores chegaram lá também. Pessoas estão se chegando ao rei. Magos, pastores estão se chegando. O rei está recebendo aqueles que são dele. Porque disse também a Escritura Sagrada, Evangelho de João, capítulo 1. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha! Eu estou indo, mas é Ele que está fazendo algo por mim. Na verdade, qualquer coisa que eu dou é simbólico, porque a presença dele na terra já diz tudo. Olhando a criança significa que Deus desceu do céu e se esvaziou da sua glória e agora tabernaculou em um corpo humano. É falando assim: olha, te amo mais do que você pensa que te amo. Cuido de você, meu filho, muito mais do que você imagina. Só a presença já era o constrangimento para nem pedir nada, para não ter coragem nem de olhar para o céu. Mas, veja bem, acho que foi aqui. Quando os anjos deixaram e foram, então cercaram, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, como o anjo tinha falado. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram e os que os pastores diziam ficavam como? Admirados. Aqui ninguém fica perturbado. Aqui o pessoal fica admirado. Porque o pessoal estava o quê? Esperando o rei. E quem está esperando o rei, irmão, fica admirado. Mas quem fez da sua caminhada o seu propósito, quem fez do seu ministério o seu propósito, quem fez da obra que estava na sua mão o seu próprio propósito, fica turbado com essa pergunta. Né? Ele diz assim: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, primeiro eles veem o céu glorificando. Aí eles vão até o rei e agora voltam glorificando para o seu rebanho. Imagina a conversa desses pastores entre eles na madrugada lá. Já era de noite, eles tomavam conta, né? A gente fala assim: cara, contar, ele não vai acreditar, cara. Tu viu? Tá? Quando eu olhei e vi aqueles anjos, tu viu? Tá? Mas não se perde na experiência. Isso é que é mais importante. Não, tu viu o anjo, que eu vi isso, que eu vi aquilo. Não, mas não é o anjo. Não é a situação, não é a experiência espiritual. Não é que eu atravessei a parede, não é que Deus me deu aquele poder que eu nunca vi. Pá! Não, não é isso. É que tudo isso serviu só para ir até Ele adorá-lo. Nenhuma experiência. Sabe, irmão? Nenhuma experiência, nenhum resultado, nenhum fruto de serviço. Nada, nem a obra é maior do que o propósito de vir até Ele para adorá-lo. Para reconhecer que só Ele é o centro de tudo. O cabeça da igreja. O nome que o Pai aprove colocar acima de todo nome, todo principado, toda potestade, toda autoridade. Jesus Cristo encerrou tudo. E todos os seus inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. Esse é o Deus que nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo. Vamos pensar nisso quando a gente estiver adorando agora no final. Realinhar esse propósito dentro da gente, que ainda que, como o irmão falou, seja, não importa, a gente está com o propósito de adorá-lo. Isso aconteceu para adorá-lo. Isso não aconteceu para adorá-lo.
né? Eu tinha separado um outro texto, mas eu não sei se vai dar tempo. Que era... Ih, tem que voltar lá. Eu perdi de novo aqui. Acho que é aqui. Evangelho de Lucas. Aqui. Achamos. Versículo 21. Completando-se 8 dias para a circuncisão. Ainda estamos dentro daquele contexto, saímos da primeira semana agora, tá? Cronologicamente falando, né? Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, né? Conforme Gabriel havia anunciado a Maria. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo como diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Só para pontuar aqui, ele não estava na reunião do governador. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória de Israel, o teu povo. Pessoas continuam se achegando ao rei. Pessoas continuam entendendo quem é o rei. Ainda que essas pessoas, Simeão era considerado um homem louco, um homem de muita idade. A Escritura registra que o Espírito Santo estava sobre ele. Imagina, em um período de 400 anos ali, onde a voz profética havia, né, Deus havia encerrado essa questão de uma forma assim como vinha, né? E esse homem estava, na verdade, tipo assim, agora que acabou esse objetivo, Senhor, vamos botar um outro na minha vida agora esse aqui já cumpriu, agora me dá um outro sonho, Senhor, uma outra meta. Não. O único objetivo dele era encontrar o rei. O único objetivo dele era adorar o rei. Deus, o Espírito Santo falou com ele que ele não iria partir enquanto ele não visse o rei. E quando ele viu, ele falou assim: Senhor, agora despede o teu servo, porque o propósito do Senhor foi cumprido. Olha que coisa interessante, irmãos. Então a gente vê que tem muita gente em Israel batendo a cabeça, mas também tem algumas pessoas em Israel encontrando o rei e sabendo dizer aonde ele está, né? Então, puxa, se consigo esse aqui rapidinho. Lucas. Tá. Acho que esse aqui dá para fechar. Tinha uns outros textos, mas esse aqui dá para resumir bem. Isso ficou assim, falando no meu coração. Fiquei pensando assim: meu Deus, chegou a nossa vez agora. O Senhor está voltando. Teoricamente, quem mais deveria falar da volta de Jesus Cristo é o povo de Deus, mas a gente não ouve. A gente não ouve falar da tua volta. Quando a gente conversa daquilo que o Senhor vai fazer, mas não vai voltar. Isso sumiu. Caramba! Isso sumiu.
isso sumiu. E na verdade, eu entendo que o Senhor está buscando corações que amem a tua vinda, que apressem a tua vinda, que tenham como objetivo de vida que o que eu faça seja para adorá-lo, e que ele venha e volte para ser adorado aqui por todos. Mas se eu tenho algum outro objetivo dentro de mim que me conflita, Rafael, inconscientemente eu postergo essa volta. É algo inconsciente. Jamais um cristão vai dizer, de cabeção duro assim, igual o meu, vai dizer que tipo assim, não, eu estou postergando a vinda do Senhor. Jamais. Mas Deus sabe aqueles que apressam e aqueles que postergam. Não é assim? Eu estou numa pindaíba danada, tá as colunas da casa caindo, batendo o telhado caindo, o que eu falo? Senhor, prepara e leva o teu servo. Porque está ruim demais. Agora a tempestade passou, a alegria vem pela manhã, as bênçãos me perseguem e tal. Senhor, prolonga os meus dias na terra. Senhor. Não é assim? É assim. Eu, pelo menos, sou assim. Falando de forma transparente, eu sou assim. Deus tem que fazer alguma coisa em mim para eu não ser assim, para eu não orar assim, para eu não pensar assim, para eu não me mover assim, para que realmente seja a coluna caindo, seja a chuva descendo, nosso único objetivo seja encontrar o Rei. Estamos caminhando para encontrar o Rei. Irmãos, o adoramos aqui em espírito nessa noite, pela fé, não é assim? Mas um dia o veremos face a face. Um dia o motivo da nossa existência vai estar diante de nós. Foi aquele homem que é Deus e que também é homem, e que foi pendurado naquela cruz, que tomou essa forma humana que a gente ouviu aqui nessa noite, que morreu, mas que ressuscitou, e que sobre o Monte das Oliveiras deu instruções aos seus discípulos enquanto subia assunto aos céus, e foi oculto pela nuvem. E o texto registra que 2 varões brancos apareceram e falaram: varões galileus, por que olhaste para o alto? Porque esse Jesus que viste subir, um dia descerá. Glória a Deus. Confirmando que o Espírito Santo botou na boca de Zacarias que os seus pés estariam sobre o Monte das Oliveiras. Então ele vai voltar, irmão. Eu querendo, eu não querendo, eu amando, eu não amando, eu me preocupando com a minha vida, cheio de coisa para resolver ou não, eu deixando o inimigo tomar meu tempo todo e eu fazendo uma porção de coisa, a vida passando, 30, 35, 40, 45, 50, ele vai voltar. A grande oportunidade que está sendo nos dada é a oportunidade de participar disso como povo de Deus. De sermos encontrados todos nós nessa noite como Simeão, como Mago, como Ana, como os pastores, como gente que é gente simples, mas que deixou a sua vida, aprendeu a se negar, tomou a sua cruz e seguiu Ele. Essa é a grande oportunidade que está nas nossas mãos e que só nós podemos fazer, talvez não aqui nessa noite, mas na verdade ao longo da nossa vida diária. Essa é a grande oportunidade. E certamente aquela nossa passagem, quando chegar o nosso dia, que seja assim como de Simeão, né? Sem, puxa vida, rapaz, como eu perdi tempo, puta, como eu me embaracei nisso, rapaz. Existem coisas atualmente, né? A situação ela é tão crítica, a atividade espiritual nesses últimos dias,
Não estão falando nem de pecado mais. Pecado embola mesmo. Mas sabe aquela coisa que é lícita, que a gente pode fazer, que não tem problema nenhum? É essa, que toma o nosso tempo. Rapaz, um futebol acaba com um casamento, sabia? Se um maluquinho toda, quarto e quinto, o dia que ele chega cedo, fica na televisão vendo bola. Eu não tenho nada contra a bola, não, pelo amor de Deus, irmãos. Os irmãos vão me pegar lá fora. Não é nada disso, foi só um exemplo, só isso. Mas todo o tempo vago que eu tenho, eu estou jogando bola, o que pode acontecer? Né? Minha esposa vai ficar encimada com a bola, né? Vou botar outra coisa, sei lá, nadar. Né? Eu só vivo nadando, minha esposa vai ficar encimada com aquilo, né? Assim, em si é errado nadar? Jogar bola, sei lá o quê? Não é, mas está roubando tempo. E a mulher vai fazer o quê? Cobrar esse tempo. O Espírito Santo também é zeloso. Vai falar, Rafa, cadê o teu tempo? Não, Senhor, mas eu estou fazendo tudo direitinho, Senhor. Eu estou jejuando, estou dando dízimo de tudo, sabe? Isso aqui eu fechei essa brecha aqui, aquilo ali também. Eu estou vigilando. Rafa, cadê o teu tempo? Senhor, olha, fui para a obra lá na SEG, eu estou levando os irmãozinhos no culto, eu dei uns folhetinhos e tal. Rafa, cadê o teu tempo? Cadê o teu tempo? Para que não seja encontrada como virgem nécia, sem azeite, quando eu me apresentar naquele dia. Entendeu, irmão? Virgem, todas são. Lamparina, todas têm. Acesa, todas têm. Mas azeite, para aguardar a vinda, lembra do que a gente falou? O foco, o propósito. Chegou na hora para 5, deu ruim. E elas tiveram que, em cima da hora, tentar fazer o quê? Porque elas não estavam preparadas para a vinda. Aquilo não era o foco. E quando elas voltaram, o que a porta estava? Fechada. Mas eram virgens. Tinham lâmpadazinha e estavam acesas. Entendeu, irmãos? Então assim, eu estou falando pessoalmente da minha vida. Eu estou compartilhando a minha vida e sei que o Espírito Santo pode estar falando com cada irmão de uma forma individual, dentro do seu contexto de maturidade, de tempo com o Senhor, de mais maduro, menos maduro, de mais experiência, menos experiência. Mas de uma certa forma, Ele não está requerendo de nós, muitas vezes, aquilo que estamos querendo dar para Ele. E se nós somos servos atentos, vamos entender isso e vamos passar a dar aquilo que Ele está pedindo. Ele não quer que eu me torne um grande mestre. Ele não quer que eu me torne um chefe de sacerdote. Ele não quer que eu vá à reunião de governador. Ele não quer. Ele quer que eu esteja como Simeão, aguardando a sua vinda. Como Ana, viúva da tribo de Asser, que o aguardava com jejuns e orações. Como os pastores, na sua atividade, no seu trabalho diário, aguardando a sua vinda. Dizendo, Rafa, o seu tempo. Rafa, o seu tempo. Nós pedimos muitas coisas a Deus. E Deus pede da gente só o tempo. E é claro, quando Ele está falando de tempo, Ele está falando de tempo no sentido de coração rendido e disponível. Eu vou falar por mim, irmão, por mim. Eu gosto de usar sempre o meu exemplo. Crente, eu, cabeçudo, eu sou assim, eu sempre preferi as regras, desde pequeno. Eu sou assim, eu sempre preferi as regras. Irmão, anota aqui o que você quer, eu vou fazer tudinho. Por isso que às vezes eu era um bom funcionário com o meu chefe. O que você quer que eu faça? Isso, cara, é água 10h35, eu vou te trazer água 10h35. Me pede, escreve aqui. Então se você bota aqui para mim, Rafa, vim no culto terça, quinta, domingo, jejuar sábado, isso e isso, olha um estudo bíblico, está aqui, eu vou fazer. Agora, o dia que tiver vago, irmão, eu vou fazer o que eu quero. Estamos fechados assim? É assim que eu funciono. E Deus fala assim, não, deixa em branco. Por isso que me mata assim na minha carne. Deixa em branco. Eu não sou pesaroso para você. Deixa em branco. E esteja todos esses dias disponíveis para mim. Matou, né?
Aí eu vou dar uma planejada quarta e tal. O Senhor falou assim, quero isso aqui. Quinto, me move para tal situação. Seis, aí você descobre que no fundo, você quer até fazer as coisas para Deus, mas ser todo dele, não. E isso, se a gente for sincero no nosso coração, a gente vai assumir, vai falar assim, Senhor, eu quero, mas eu não quero. Eu quero mergulhar de cabeça, mas também não quero. Senhor, eu quero que Tu derrame aqui um avivamento nesse lugar tremendo. Quero e não quero. Porque se derramar um avivamento aqui, nem dorme. Essa porta nem fecha. Se Deus começasse a curar aleijado, cego, endemoniado direto, irmão, estava nego saindo 3h30 da manhã de São Gonçalo para vir naquela porta ali. E você acha que a gente não ia ter que estar aqui revezando? E no outro dia tu não ia trabalhar acabadão? Eu já passei por isso. Sem dormir. Eu quero avivamento. Depois de 2 meses assim, tu chega à conclusão que tu não quer. É isso, é aquilo que Jesus falou pra gente. Toca a musicazinha, a gente quer a outra. Aí ele toca a outra, a gente quer a outra. A gente é assim, Senhor, misericórdia, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, eu não sei como é que vai fazer. Senhor, me dá graça, me amolda, me coloca, muda a minha oração, muda a minha maneira de pensar. Senhor, eu sou ruim demais, não tenho condição de olhar para o céu. Se existe alguma coisa para eu fazer na tua obra, então faça o Senhor através de mim. Porque eu não tenho condição de fazê-la. Não dá para eu fazer. Tudo eu quero tirar uma casquinha, entendeu, irmãos? Eu estava lá no trabalho, aí chegou um rapaz de fora. Como é que é? Seu filho? Minha filha essa noite chorou, eu peguei ela na cama e botei para dormir comigo. Ele, pô, que pai, hein? Caraca, eu já fiquei todo, né? Aí minha gente chegou assim, que nada, ele não quer que eu fique chorando no ouvido dele. Ele pegou e botou do lado da cama. Pior que era isso, cara. Era o que ela falou, mas eu queria tirar aquela ondinha de pai legal, entendeu? Porque a gente gosta quando as pessoas reconhecem. A gente gosta da festa do governador, cara. Aí que está o problema. Só que a gente não assume isso. A gente não tem peito para assumir isso. E a gente é mais fácil criticar o cara que está cantando, o outro se canta. Daqui a pouco tu grava e faz igual. Daqui a pouco a gente está lá e faz igual o cara que a gente está criticando. Igual o cara que a gente sentou para fazer a mesma coisa. Senhor, não me põe lá, Senhor, porque eu vou fazer a mesma coisa que ele. Não me põe lá, Senhor, eu vou fazer uma lenha. Me deixa no meu cantinho, aguardando a tua volta com oração e jejum. Se tiver alguma coisa para fazer, faça a tua em mim, através da tua dispensação de graça. Porque não tem condição, não dá, não vai fechar. Uma coisa ridícula como essa de pai, eu parei e pensei assim, caraca, mano, eu sou muito lixo mesmo, porque paradinha básica, eu ainda tentei tirar uma marrinha com o cara que era de fora, né? Assim, pô, o cara é pai e tal, né? Pegou a filha. E a outra, Deus já usou o ímpio para vir com a vara do outro lado e já... Que nada, rapaz, isso aí quer dormir, tirou a filha para parar de chorar. Falei, caraca, qualquer coisa, irmão, qualquer coisa, assim... Não, a gente não tem, entendeu? É aquilo que Paulo falou, em nós opera outra lei nos nossos membros, irmão. Quanto a gente não reconhece isso, mas também, o novo homem em Cristo Jesus, o Espírito de Deus em comunhão com o nosso Espírito, irmão, gera uma série de desejos na nossa vida. Aquele desejo que você tem, sabe, de ler a palavra, não é nosso. O que a irmã falou aqui? Tem um negócio aqui que, né? Ela foi sincera, tem um negócio aqui que Deus botou, mas não é meu. Ela foi sincera, falou, não é meu. É alguma coisa que Deus me botou para orar, para chamar, mas não é meu. Se fosse eu, talvez no lugar dela, ela fala assim, pô, irmão, Deus me deu um encargo essa semana de cair dentro do jejum e da oração, entendeu? Para batalhar mesmo pela minha família. Pô, irmão. Tudo a gente, entendeu? Tudo a gente quer arrumar alguma coisa de fazer a nossa obra. Quando na verdade é a obra de Deus, irmão. Se alguém está orando, é porque Deus está impulsionando. É claro que a gente tem que orar. Ninguém está falando, eu vou ficar aqui. Não, tem que orar, mas se a gente está orando, a gente está sendo impulsionado pelo Espírito. O que falou aqui de Simeão? Que o Espírito vinha sobre ele, que o Espírito moveu ele para ir naquele dia lá, para encontrar com Jesus sendo circuncidado. Podia ser qualquer dia, amigo, ele não sabia. O Espírito moveu. Então vamos orar, o Espírito moveu. Vamos orar, o Espírito deu uma direção, a gente vai lá. É claro que existe a nossa parte. É claro que nós temos que tomar uma posição. Ninguém está falando isso, mas quando nós a tomamos, temos que estar vigilantes para não nos gloriarmos nela. E entender o que foi o impulso do Espírito Santo que está nos levando nessa direção. E se nós formos humildes para reconhecer isso, esse vento que nos impulsionou não para. Mas se for Rafael tirando onda, daqui a pouco o Senhor seca o vento, vai lá agora, vai lá. Dá uma andadinha, quero ver. Não dá, não ando. É claro, pô, tá tirando uma rinha, então eu vou tirar aqui rapidinho para tu ver.
Quero ver, vai lá. Não, Deus, era o Senhor. O que ele falou através de Oséias? Israel, vou trazer você no deserto. Vou te cercar de espinhos. Vou te afastar dos meus amantes, dos teus amantes. Para que eu encontre você só no meio desse deserto. Para ter aquela conversa contigo, aquela comunhão com você. Para a gente colocar aquela conversa. Olha só o trabalho que Deus teve. Ele cercou de espinho. Tu acha que eu quero estar ali? Não, chego para lá, ai! Chego para cá, ai! Chego para lá, ai! Aí chega aqui, não, estou na posição, irmãos. Que posição nada? Para todo lugar que eu vou tem espinho, eu tenho que ficar aqui mesmo. Ainda vou tirar onda com isso também. Estou aqui por causa da misericórdia, porque Deus cercou, parceiro, não tem como. Me cercou, te cercou, e aí? Aleluia. A graça dele está em torno. Ele está impulsionando, vai lá, ora, busca, não perde o foco. Está te distraindo, ó, isso aqui vem a voz e fala, não vira para a direita, não vira para a esquerda, segue. E se a gente ficar na posição daquele publicano que não olhava para o céu, esse vento não vai parar. E o Senhor vai nos movendo para fazer o que Ele quer. E essa condição é prioritária. Porque se Deus descer o fogo, a gente faz uma lenha. Porque imagina, meu irmão, imagina se com o negocinho do pai eu tirei onda, imagina outras coisas. Então é como Deus faz que não tem uma coleirazinha ali para já dá aquela enforcada aí, é assim? Aí puxa, é quase que eu de olho na Esther. Aí tá lá, não é assim? Às vezes é assim, Deus com a gente. Aí a gente acha assim, pô, Deus está me cercando. Não é, rapaz. Deus vai lá para não meter a cara ali. Depois Deus vai lá para não botar o dedo na tomada. Depois vai lá Deus para não queimar no meu fogão. Aí depois Deus vai lá para não ser... Deus não está me cercando, me cerceando, tirando as coisas que eu gosto, não. Ele só está me dando uma cercada para eu não me machucar. E quando eu crescer, eu vou olhar e falar assim, Deus, como tu me amou. Antes de eu passar pelo ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias, quanto livramento de morte, quanto laço cortado, quanto o Senhor poupou, quanto o Senhor livrou, que o Senhor permitiu, ainda foi para educar pela tua graça, ainda foi para ensinar, para formar caráter, realmente para gerar em nós um fruto permanente. O que vai sobrar para a gente? Gratidão e adoração ao nosso Rei. Entendeu, irmão? Ainda que ele bote sentado lá na cadeira, como ele fez com o pessoal em Apocalipse, o pessoal vai tirar a coroa e jogar e falar assim, não, só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Tem a obra, fez, está ali e tal, mas não, sabe? Se sente naquela posição de não querer olhar para o céu, né? Então a gente finda esse compartilhar, né? Pensando assim, nós não queremos ser as virgens nécias. Não queremos ser quem enterra talento. Não queremos ser quem se embebeda e maltrata os irmãos. Não. Queremos ser as virgens prudentes. Queremos ser aqueles que multiplicam os talentos. Queremos ser aquele que cuida da vinha e dos irmãos. Mas estamos diante de um dilema. Não temos condição para isso. Mas temos um Deus que tem. Mas temos um Deus que atua no querer e no efetuar, que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que nos fala dormindo, que nos guarda no nosso sonho, que nos alerta. Resta a nós o quê? A disponibilização da nossa vida como um todo para Ele. E, sabe? Entregar legal e confiar. Amém? Senhor, nós queremos só te agradecer nessa noite. Senhor, aquilo que foi falado que não foi de ti, que o Senhor arranque dos nossos corações, Senhor, que permaneça aquilo que realmente o Senhor deseja tratar conosco, falar conosco, Senhor, que isso gere em nós como uma pequena fagulha que pode incendiar, né, toda uma fogueira, que assim possa ser essa palavra na nossa vida, Senhor, que o Senhor possa mexer com cada um de nós, na sinceridade, na transparência, no nosso cantinho do nosso quarto, no nosso relacionamento de marido e mulher, com os nossos filhos, aqui com os irmãos, né, Senhor? Que o Senhor possa ir
bem fundo, Senhor, ainda que isso talvez não seja a nossa real vontade. Mas, Senhor, não leve em conta a nossa vontade. Não deixe que a gente fique na beira do rio, Senhor. Nos atrai para o lado profundo do rio, Senhor, até que os nossos pés, como Ezequiel, não toquem mais o chão. E ali nós seremos totalmente dirigidos por Ti, Senhor. Não teremos mais força em nós mesmos. Não nos estribaremos na nossa própria inteligência, Senhor, no nosso próprio conhecimento, mas ficaremos plenamente rendidos à Tua voz, à Tua palavra, à Tua direção, que é suficiente, Senhor. Porque Tu disse, haja luz e houve luz. Oh, Senhor, a Tua palavra não é informação, ela é poder de Deus. O Senhor fala e ao mesmo tempo opera em nós. Nos muda, nos transforma, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não permita que a gente se esconda nas nossas desculpas, Senhor, que às vezes a gente dá, como nosso irmão Adão também. Não deixe que a gente fique nessa condição, Senhor, que o Senhor possa tratar conosco de tal forma que a gente se apresente nu diante do Senhor, na verdade, na sinceridade, Senhor. Senhor, eu amo isso, eu faço isso, se o Senhor não me ajudar, não vou conseguir largar essa prática. Preciso do Senhor. Eu não quero querer isso. Nos ensina a orar com mais sinceridade, Senhor. Teu servo Davi falou que de todas as coisas o Senhor podia tirar dele, mas pediu para não retirar o Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do nosso pecado, do nosso erro. É Ele que ilumina o nosso coração, Senhor, e que mostra as coisas que nós não queremos ver às vezes. Uma inveja, uma vaidade, Senhor, uma soberba, um orgulho, uma vantagem, Senhor, como foi no meu caso. Nós não conseguimos enxergar isso na nossa vida. É o Senhor que mostra a nossa condição para nós mesmos. E mostra com amor para nos sarar dessas feridas, Senhor. Para nos deixar livre dessas algemas e grilhões que nos prenderam por tanto tempo no nosso passado. Na nossa maneira de ser, de gritar, de explodir, de falar, de achar que tem que ser assim mesmo, que a gente nunca vai mudar. Não, Senhor. Todas as coisas foram feitas novas em Cristo Jesus, Senhor. E nós queremos usufruir dessa verdade. Queremos que o Senhor nos conduza nessa realidade. Às vezes nós vamos fugir, Senhor. Não vamos querer, mas que o Senhor nos pegue mesmo. Como um pastor que pega uma ovelha, né? E nos faça atravessar aquele vale que nós precisamos atravessar para a maturidade do nosso coração, Senhor. E o nosso consolo será que o Senhor está sempre conosco. E por isso nada precisamos temer. Que Tu és um Deus Emanuel, socorro presente no momento da angústia e da tribulação, que não nos abandona. Tu ficaste só naquela cruz, para que nós nunca estejamos só, Senhor. E nós queremos valorizar essa presença diária, Senhor. Ainda que às vezes a gente seja teimoso, cabeça dura, Senhor, não queira dar um braço a torcer em algumas situações, não queira reconhecer em outras, por vergonha, por se sentir assim ou assado. Trata com essas questões, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor. Nós queremos ser livres disso, Senhor. Nós não queremos ser, sabe, uma pessoa só que está ali, que é chamada porque tem que estar ali diante do governador. Não, Senhor. Nós queremos adorá-lo. Nós queremos aprender a adorá-lo, Senhor. Nos leva a essa condição, Senhor, a essa dimensão, Senhor, onde nós não olhamos mais para nós, mas somente para Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela Tua graça na nossa vida. Que seria de nós se não fosse o Senhor? Meu Deus, que lenha, Senhor, que lenha. É só a Tua misericórdia a causa de nós não sermos consumidos. Guarda a nossa consciência em Ti, disso que às vezes falamos e ouvimos, todas as vezes que é ministrado aqui no altar, muitas outras palavras, Senhor, que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa mente em Cristo Jesus, Senhor. Não permita que a gente se perca em outras preocupações, em outras vozes, Senhor, que tentam falar mais alto quando nós saímos daqui.
mas que a tua voz possa ser única na nossa vida, Senhor. Única, única. Direita ser direita, esquerda ser esquerda, para frente ser adiante, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa encorajar, Senhor, aqueles que chegaram tristes, encorajados, pessoas que por acaso podem ter entrado dizendo, talvez, poxa, minha última vez, eu estou cansado, não tenho forças para caminhar. Seja o Senhor a força na vida desse irmão nessa noite, renovando a sua força e mostrando que ele é fraco, mas o Senhor é Deus poderoso que renova a sua força. Eu sou fraco, Senhor, mas o Senhor é o Deus que pode renovar a minha força. Eu posso não entender e estar cheio de perguntas, mas o Senhor é o Deus que tudo sabe. E tendo o Senhor nos conduzirá a cada passo, Senhor. Vão chegar notícias ruins, o dia mal chega, algumas situações nos espremem, Senhor, mas nos ajuda a ficar no alto da torre, vigilante, confiando em Ti, Senhor. Não queremos perder esse foco, Senhor, de ver o Rei, de aguardar o Rei, de se dar para o Rei, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo.